Pessoal, bom dia para todos. Meu nome é Cláudio. Hoje eu vou falar nesta linguagem que eu já tinha ouvido falar nela. Se chama Answer Set Programming. E só agora que eu pude estudar um pouco, faremos um breve panorama dessa linguagem muito interessante. A tradução seria algo em torno de programação orientada a conjunto de respostas, programação com conjunto de respostas, etc. Esse roteiro nós vamos dividir em duas partes. Primeiro falaremos o que é o ASP, um histórico, sistema. Essa apresentação, como agora ela vai estar contextualizada, alguns elementos, e aqui nós vamos deixar para um segundo vídeo um exemplo muito interessante do Prolog ao ASP. Então vamos sair de uma linguagem declarativa, lógica, que é o Prolog, e vamos reescrever o mesmo código em ASP. E as conclusões e um epílogo do que virá mais à frente. Muito bem. Esta apresentação só tem ideias bem elementares sobre o ASP. A gente não pode querer cobrir tudo sobre essa linguagem. Então, ela foi criada em 99 na Universidade Potsdam, na Alemanha, e ela pertence hoje a um projeto chamado Potasco. Então, Potasco está aqui, Potasco tem 2s.org. Potasco aí é um anacrônico de Potsdam Answers Set Solving Collection. Então, uma coleção de conjuntos de respostas. Essa é a ideia. Então, aqui neste GitHub, Potasco-ASP curso, vai ter muitos slides. Essa linguagem ela tem um material muito rico já preparado, todo ele em inglês, e essa foi uma das motivações que eu tive, fazer o primeiro material em português sobre essa linguagem. Então, recentemente o grupo, o Potasco, ele colocou muitos vídeos, aulas, códigos no YouTube, enfim, divulgando essa linguagem. O material todinho apresentado vai estar aqui no meu GitHub, inclusive essa apresentação aqui em PDF, LaTeX, etc. E o meu GitHub aqui é claudiosa/ccs, e nesse diretório principal aqui tem as várias linguagens, e entre elas vai estar o Answer Set Programming, certo? Então, essa apresentação e toda essa linguagem, ela tem alguns livros, texto já, e esse é o livro, a capa do livro do Vladimir Lifshitz, e esse aqui é do grupo do pessoal do Potasco, tá? O Roland Kaminsky, o Benjamin Kaufman, o Martin e o Thornton, certo? E nessa apresentação aqui, eu estou me baseando no livro do Vladimir. Muito bem, o que temos de características nessa linguagem aí? Ela é efetivamente mais declarativa, por assim dizer, que Prolog e seus predecessores. Quanto uma relação com Prolog, ela lembra apenas na sintaxe, e vamos parar por aí, certo? Apenas na sintaxe. Embora ela seja lógica, a ideia dela é um pouco bem mais ampla do que é o Prolog, e pelo fato dela tratar muitos elementos que o Prolog não trata, igualmente ela tem uma dificuldade inicial um pouco maior, e essa também é uma das motivações dessa videoaula aqui. Então, ela tem raízes, e ela tem na sua base, no seu núcleo, a lógica proporcional, a lógica de primeira ordem, a lógica de default, essa lógica default, lógica da circunscrição, é uma lógica já dos anos 70,
e faz uma suposição sempre em cima do mundo fechado. E trabalha com negação como falha, certo? O conceito fundamental dessa linguagem é que ela trabalha com o que a gente chama de modelo estável, ou seja, algum objeto que se torne como verdadeiro, então é tido como conhecido como um modelo estável. Então a questão semântica do entendimento dessa questão é sempre o conceito de modelo estável. O forte dela é problemas combinatoriais e qualquer coisa que envolva conhecimento declarativo. Então, esse conhecimento declarativo sempre está envolvendo decisões e restrições. Então, essa é a ideia. Você colocar restrições, você colocar decisões e deixar esta lógica, esse conjunto de lógicas resolverem o seu modelo, né? Só que quando a gente está trabalhando aqui com várias lógicas, você tem que fazer algumas adaptações, né, para que elas funcionem de uma forma correta e completa, né? Então a base, quem tiver uma base de lógica, fica bem mais fácil entender aqui essa linguagem. Na indústria, né, essa linguagem ela tem pontos que ela se tornou um sucesso e ela é referência a muitos sistemas na NASA e bem como o sistema gerenciador de pacotes da distribuição Linux Debian usa o ASP, né? Muito interessante isso. Nessa apresentação, o que eu vou falar? Eu vou falar um sistema que usa a linguagem ASP, que é conhecido como Glingo, certo? O Glingo ele tem esses dois subsistemas aqui, iniciais do ASP, certo? Então, digamos assim, hoje o Glingo é referência, né, quando se fala na linguagem ASP, e claro que tem outras ramificações, como o GlingoCon, o ASPUD, o ASPRIN, são extensões do Glingo para fins diversos, né? Então, em breve, eu quero ver se eu faço aqui sobre o GlingoCon, que ele trabalha com restrições. E aí eu vou estar apresentando assim alguns elementos, como essa linguagem trabalha, para depois desenvolver um exemplo mais elaborado num segundo momento na aula 2. Bom, basicamente essa linguagem, essa figura aqui eu peguei lá do pessoal do Potasco, certo? Tudo é livre, tudo está disponível lá no GitHub e mas basicamente eu só peguei essa figura aqui. Então a ideia é sempre assim: você tem um problema e esse problema você ataca ele como uma questão de fazer uma modelagem e desenvolver um programa numa descrição lógica. Depois ele vai passar por uma etapa chamada grounder. Então, por exemplo, aqui, se você escreve em fórmulas de primeira ordem, esse grounder aqui vai trocar essa única forma em todos esses conjuntos possíveis de átomos. Então, se eu tenho qualquer x, p de x, e x seja 1 e 2, vai trocar em p de 1 e p de 2. Aqui eu vou passar por um solver, um resolvedor do tipo SAT, né? E aqui eu vou estar gerando uma resposta do que a gente está chamando de um modelo estável. E a interpretação dessa resposta, obviamente, é a solução de um problema. Tá? Então esse ciclo aqui digamos assim, é bem clássico para o pessoal, digamos assim, de um problema sendo atacado com uma visão procedural versus lógica, né? Então nós teríamos essa visão aqui e esses elementos aqui. Esse solver aqui envolve busca em algoritmos bem otimizados de resolvedores SATs e outros resolvedores. Muito bem, vamos começar logo ao nosso primeiro código,
Então, você basicamente tem que ter um editor e ter o sistema ASP instalado. Então, aqui basicamente, eu já tenho um programa com duas linhas, ó, a linha 1 e 2. Então, eu estou dizendo que o número 1 tem um predicado chamado P e é de número 1. Então, isso aqui é uma verdade. O 2 também é uma verdade. Comentário é esse cifrão aqui na frente, e depois a gente vai ver uma regra, depois a gente vai ver o que é esse not aqui, enfim. Mas, por exemplo, a linha 1 e 2 já estariam prontos para serem executados e para descobrir o que eles estão modelando. Então, aqui você poderia estar dizendo assim, olha, o número 1 é uma verdade que ele tem a propriedade P. O número 2 é verdade que ele tem a propriedade P. Tá certo? Então, o modelo estável vai ser calculado em cima de P1 e P2. Como são átomos aqui somente, eles são conhecidos como fatos, análogo ao que foi lá em Prolog. Para rodar isso aqui, basicamente é Glingo, que tem que estar instalado, que é o nosso resolvedor para ASP, e o nome do código. Nesse caso aqui, eu estou dando 2 pontos, porque eu estou subindo na minha raiz no meu GitHub e estou indo ao código aqui que eu estou rodando. Então, essa apresentação, você vai estar acompanhando, vai estar olhando o código, olha lá no meu GitHub, está lá o código prontinho aqui. Então, o 0 é o parâmetro de mostrar todas as respostas. Então, basicamente, ó, ele leu o arquivo em questão, 2 pontos, subiu na raiz, foi para 01 lesson, fez a resolução e ele disse que tinha uma resposta P de 1 igual. P de 1 é um modelo estável, P de 2 é também um modelo estável e diz que é satisfatível. Aqui diz que ele tem um modelo só, porque é o conjunto de P de 1 e P de 2, e fez apenas uma chamada para resolver isso daí. Cálculo de CPU, enfim. Claro que é um exemplo bem simples, né? Mas é do simples que nós vamos avançando. Muito bem, agora aqui nós já temos um conjunto de fatos. Então, se antes eu tinha só um P de 1, agora eu posso ter um conjunto formado pelo predicado AA, e olhem que a notação aqui é um OU, P de B, certo? Então, rapidamente olhando para o conceito de um OU aqui, ou de um conjunto, é como ele tivesse assim, olha, eu vou poder ter uma resposta do conjunto vazio, é uma verdade. Eu vou ter um conjunto que vai ser só P de AA, ou só de P de B, ou os dois juntos. Então, temos aqui vários elementos aqui já que não tem, por exemplo, numa linguagem como o Prolog. E esse aqui é o conceito de conjunto, um abre-chave e um fecha-chave, e o pontinho dizendo, ó, termina aqui meu conjunto. E nessa linha aqui, eu já estou botando que P será enumerado P de 1, P de 2, P de 3. Então, aqui seria equivalente a colocar P de 1, ponto e vírgula, P de 2, ponto e vírgula, até P de 4. Vamos executar esse código aqui. Então, a linha 3 está valendo e a linha 5 está valendo. Ó, nesse aqui eu deixei a observação aqui em cima, como executa. Então, ó, basicamente, ó, aqui saiu, enfim, onde está a minha máquina em questão. Então, tem aqui um primeiro conjunto consistente, é o conjunto vazio, certo? Porque ele está trabalhando com conjunto. Então, nesse momento, um modelo vai passar a ser o conjunto. Aí vem P de B, seria uma resposta 2, e P de A, uma resposta 3. E, finalmente, a resposta P de A e P de B. Ok. Retornando àquele último exemplo lá, essa linha aqui, então, ela não foi mostrada aqui por falta de espaço, tá? Eu omiti. Mas vamos já trabalhar ela aqui, ó. Vamos pegar esse gancho, isto daqui é equivalente
a essa linha aqui, ó, P de 1, P de 2, P de 3, P de 4. Então, é exatamente o que a gente está falando, um conjunto. Então, é daí que vem o nome da linguagem. É um conjunto de fatos. Então, é uma linguagem orientada a conjunto. E aqui, eu ainda posso botar agora na linha 4, estou dizendo que qualquer um desses elementos aqui serão válidos apenas se eu tiver conjuntos mínimos de 3 e no máximo de 3. Ou seja, eu quero tríades formadas por P1, P2, P3. Então, com essas duas linhas aqui, dá para ver a natureza combinatória que você tem desse problema. E algumas coisas eu ainda posso colocar. Esse dois pontos e o tracinho é um note que tem lá no Prolog. E aqui não. Aqui está dizendo que é um, como se diz assim, um não pode alguma coisa, not allowed. Certo? Então, em todos os textos, cada vez que tiver isso aqui, é not allowed. Quem é not allowed? Um P de X e, essa vírgulazinha aqui tem a semântica. Então, quando o pessoal pergunta o que é uma interpretação semântica, é tipo assim, ó, eu tenho uma vírgula aqui, então é um e x maior do que 3. Então, nesse caso aqui, ó, está dizendo, não será permitido que o P de x que vier deste conjunto aqui, dessas tríades aqui, seja maior do que 3. Certo? Aqui tem um show, depois nós vamos mostrar mais algum resultado com ele. Então, nesse caso aqui, a resposta só será na verdade, tem mais conjuntos sim. Ó, então, P1, P2 e P3 serão conjuntos factíveis. Por quê? Porque eles têm, no mínimo, são 3 elementos, P1, P2 e P3, e o X não pode ser maior do que 3. Certo? Então, o 4 não será parte desse conjunto. Então, nesse caso aqui, sobrou um modelo. Então, o que aconteceu aqui já com este terceiro programa que nós estamos vendo? Se antes eu tinha só um átomo para examinar, agora eu tenho sempre 2 elevado a n, um total de átomos para analisar, porque eu estou trabalhando agora com conjuntos. E aqui tem essa anotação, ó, um fato que poderia estar numa regra também, dizendo que aqui é um índice inferior e aqui é um índice superior. Muito bem. Já tentando avançar no que a gente poderia, digamos assim, trabalhar com exemplos mais sofisticados com essa linguagem. Então aparece a notação 2 pontos, que é uma notação de enumerar, de 1 a 2. No primeiro argumento vão aparecer aqui o conjunto 1 e 2, e num segundo argumento de 1 e 8. Quem está acostumado com outras linguagens, tipo Python, ele aceita uma notação parecida com essa, na parte de range. Linguagem também como Julia também, se não me falha a memória, também aceita isto. Então, nesse caso aqui, eu tenho muitos fatos. Ó, eu tenho o fato P de 1 com 1, P de 1 com 2, P de 1 com 3 até 8. Depois eu tenho P de 2 com 1, P de 2 com 2 até 8. Muito bem. Aí só que eu coloco umas restrições, tá? Já que tudo isso aqui é uma verdade, eu vou dizer que algumas coisas não serão permitidas. Eu vou dizer que o primeiro argumento, por exemplo, não pode ser maior do que 2. E vou dizer que o segundo elemento, ó, não pode ser maior do que 8. Certo? Então, isso aqui é um not allowed. Então, a saída para essas duas restrições que eu estou colocando, né, declarando restrições, isso aqui vai ser útil para aula
seguinte, tá? Vai ser dado os seguintes conjuntos. Ó, P de 1 e 1, ele atendeu? Ele é maior do que 2? O x? Não, não é maior do que 2. Né? O 1, ele é maior, ele não é maior do que 8? Ele não é maior do que 8. Aqui está dizendo que ele é maior do que 8. Então, a leitura é exatamente sempre ao contrário. Não será permitido que y seja maior do que 8. Então, ele terá que ser menor do que 8. Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro argumento vai de 1 e 2. E o outro vai, nesse caso, também de 2 a 8. Certo? Nesse caso aqui, como a resposta é em torno de P, é considerado apenas uma resposta só. E o número de modelo, é um só. A resposta é um só, porque são exatamente os fatos que tornam isto um conjunto estável. Certo? Então, aqui não é mais uma saída em conjunto, mas é uma saída em predicado. Certo? A saída em conjunto, se eu tivesse alguma coisa aqui com um conjunto na saída, mas eu não defini conjunto. Muito bem. Voltando aqui aos conjuntos, né? Construindo ainda mais conjuntos, nós temos aqui, ó, temos 3 fatos em torno de P, A, B, B, C, C e o Q, 7, 7. Aí eu quero montar aqui agora uma regra já condicional tipicamente de Prolog. Vejam que a regra em Prolog, aqui seriam a cabeça e aqui seria o corpo. E a ideia sempre da dedução se mantém. Se este corpo aqui for uma verdade, valido esta cabeça. Se este for verdade, eu validarei esta cabeça de acordo com o que ela permitir nesse conjunto. Então, aqui eu quero montar pares mínimos de 2 até no máximo de 7, de um novo predicado R. Então, o R será uma saída, tal que x seja, esse x aqui, seja puramente local. Certo? Então, quem é que ele vai olhar aqui? Ó? P de A, P de B, P de C. Muito bem. Então, esse x que ele vai estar olhando cada um desses, e ele vai estar olhando Q de y 7, 7. Que só tem um Q de y aqui nesse caso. Aqui são comentários, né? E são testes depois para vocês olharem e analisarem. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero só um conjunto, eu posso usar essa notação aqui igual. Se eu quero apenas um conjunto, posso botar que o menor terá que ser de 1 e o maior terá que ser de 1. E aqui, ó, é o nosso print deles, ó. Olha o print dessa linguagem. É só um show R/2. Por que R/2? Aridade 2 e o pontinho. Nunca esquecer esse pontinho. Ele tem que estar em algum lugar na mesma linha ou na linha seguinte, se não tiver nenhum predicado. Muito bem. Então, executar esse modelo, nós já teríamos uma resposta já um pouquinho mais, digamos assim, elaborada. Então, vamos lá. Ó. Primeira parte. No mínimo, conjuntos de 2 eu quero como resposta. E eu quero, no máximo, conjuntos de 7. Mas isso vai ser em função de todas as combinações que eu puder fazer com Q de y. Mas Q de y só tem um valor aqui, ó, só 7, 7. Foi proposital. E o P de x, ele vai começar a combinar todos os pares aqui. A, B, B, A, C, C, B, C, C, etc. E aí veio a resposta aqui, ó. B 7, 7, C 7, 7. Ora, é um par, é um conjunto, né? Na verdade, uma resposta aqui de um conjunto estável. E a
tem uma observação. A resposta sempre vem numa ordem inversa de como aparecem os fatos, né? Bem ao contrário do Prolog, certo? Então isso é o solver que faz, etc. Então aqui nós teremos uma resposta, ó, B77, C77. Uma segunda resposta seria tudo, ó, já 3 valores, aqui mais 2. Enfim, tem uma quantidade enorme aqui de respostas depois para esse problema, porque vai de 2, pares de 2 até 7, certo? Então, 7 não vai chegar a formar, mas depois vai formar o com 1 sozinho e até, inclusive, o conjunto vazio. Muito bem. O próximo vídeo nós vamos fazer uso dessa simples notação aqui que nós usamos para resolver este problema aqui, certo? Então eu vou pausar para não ficar longo e depois eu já volto a falar na segunda parte sobre esse problema, usando todos esses elementos aqui que nós vimos, de conjunto, restrições e regras em ASP, certo? Então nós vamos ver agora aonde isso poderá ser usado, tanto num problema combinatório clássico, e vai fazer uso de tudo isso aí de uma forma bastante interessante. Então, vejo vocês na aula 2.